Shabbat Shalom para você que está ao vivo. Mais uma vez, vamos estudar as fascinantes revelações das Escrituras. Hoje é um dia de festa, é o dia do Criador, Shabbat, e nele principalmente nos deleitamos em estudar as Escrituras, em aprender mais os mistérios do universo, a aprender mais sobre esse Criador maravilhoso ao qual servimos, o Deus de Israel, Yahweh. Vamos orar? Yahweh, Todo-Poderoso, Rei do Universo, bendito seja o teu nome para todos sempre. Abençoe, Pai, esse estudo para que possamos entender melhor o universo em que vivemos e aprender mais de Ti e da Tua glória. Abençoa as pessoas que estão Te buscando nesse momento, as que irão assistir esse vídeo de maneira poderosa e venha implantar dentro de nós o temor e a fidelidade a Te obedecer os Teus mandamentos, a Te servir unicamente como nosso único e soberano Criador e Deus. Em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, que pedimos suas bênçãos. Assim seja. Muito bem, queridos, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí no chat, aguardando. Estamos sempre estudando e preparando esses PowerPoints para poder ilustrar melhor os conceitos que as Escrituras revelam e esses temas fascinantes que estão sendo trazidos agora, já que muita coisa no obscurecimento, nós não tínhamos ainda uma revelação. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 de Ezequiel. É um capítulo muito revelador. Ezequiel, que estava cativo em Babilônia, teve essa visão e ela traz uma gama de coisas que frequentemente não são percebidas no sistema religioso, na teologia oficial. Você vê na visão de Ezequiel rodas, carruagens, nós vemos o trono do Altíssimo, nós vemos o céu como ele realmente é, e se tratando de cosmologia, nós vamos entender melhor como é realmente a Terra, o que são os fenômenos paranormais, principalmente na ufologia, os UFOs, né, OVNIs, discos voadores, e tudo isso está aqui no capítulo 1 de Ezequiel. Então vamos juntos começar a ler o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, verso 1 em diante, que diz: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Eloá. Note, o Eterno sempre tinha um mensageiro, um profeta, para o seu povo em qualquer lugar que estivesse. Fosse dentre os cativos da Babilônia, fosse em Judá, em Israel, onde quer que eles estivessem, o Eterno tinha um mensageiro. E Ezequiel foi o profeta que esteve na Babilônia, né? Naquela província que abrangia toda aquela região do Oriente Médio, que hoje chamamos de Iraque. E o verso 2 diz que no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Iorriaquim, veio expressamente a palavra de Yahweh a Ezequiel, ou Ezequiel, filho de Buzi, o Corren, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão de Yahweh. Bom, então Ezequiel recebe uma visão celestial durante esse momento de cativeiro do povo de Judá, no caso, e uma coisa nos chama a atenção nessa visão de Ezequiel é que ela está em perfeita harmonia com a visão do livro de Guiliana, de Apocalipse, de João. E a descrição que ele faz dos seres viventes, do trono, do céu, firmamento, do qual nós vamos falar hoje, né, essa cosmologia bíblica que nos remete a um teto sólido sobre nós, a um firmamento, a um céu sólido. Está tudo aqui no livro de Ezequiel. Então vamos lá. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo envolvendo-se nela, e um resplendor ao redor,
e no meio dele havia uma coisa, com aparência de electro, liga resplandecente de ouro e prata, que saía do meio do fogo. Então, ele descreve esse fenômeno vindo do norte. Nós sabemos que o Iraque fica ali ao norte de Israel, né, ou antiga Babilônia, terra dos caldeus. E isso vinha do norte. Nós sabemos que no norte está as regiões frias. Sabemos que lá está o Polo Norte. E nós sabemos que bem no centro ali do domo sólido, o norte, há um portal de onde descem os anjos do céu, de onde se manifestam as coisas do Pai. E ele descreve exatamente vindo do norte, ele descreve como uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E essa é uma descrição quando avistam OVNIs. Eles dizem que é um brilho intenso, como se fosse realmente um fogo revolvendo-se. E ele diz, e no meio dele havia uma coisa com aparência de electro. Eu posso dizer raio, luz. E as pessoas, por não conhecerem as escrituras, denominam esses aparecimentos, essas aparições, essas visões, como sendo extraterrestres, seres de outro mundo, objetos voadores não identificados, OVNIs. Só que a Escritura está dizendo para nós que, na verdade, essa manifestação são de anjos, ok? E ele diz que essa liga resplandecente é como ouro e prata. E frequentemente esses OVNIs eles são descritos como objetos voadores prateados, né? Assim, exatamente como é descrito. Então, observe, do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Ele vai descrever como era a aparência. Então, nós poderíamos muito bem entender, numa linguagem moderna, saindo do meio desse objeto brilhante, esses 4 seres viventes. E aí qualquer pessoa do mundo moderno hoje diria que são extraterrestres saindo do meio de um objeto voador. E nós sabemos que não são extraterrestres, porque primeiro, ao contrário do que até a teologia cristã ensina sobre outros mundos, segundo até a teologia adventista, há outros mundos não caídos, com seres diferentes dos humanos e dos anjos, homenzinhos verdes de Marte, essas coisas, isso não existe. Isso tudo são mentiras pelo sistema pseudocientífico Hollywood para nos levar a crer que o Criador fez seres horripilantes, horríveis e outras aberrações. Não. Não existem homenzinhos verdes em Marte. Não existem outros seres no universo, a não ser o Pai, o Filho, os anjos e os seres humanos. Fora essas classes de seres, não existem outros seres como parece querer ensinar o sistema, né? De seres, outros seres pelo mundo, uma espécie de jornada nas estrelas, né? Aquela coisa, o Star Trek, isso não existe, isso é coisa de Hollywood, é ficção. O Pai só fez seres angelicais e a humanidade. Então vamos lá. E ele começa a descrever a aparência, a semelhança desses 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Olha que interessante. Então, a primeira característica que é mencionada de um desses seres é que eles parecem homens. Como assim parecem homens? Eles possuem mãos, pés, um corpo. Então, nesse aspecto, são semelhantes aos homens, mas eles também têm rostos.
E o verso 6 diz que cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E aí onde fica interessante a questão. Cada um desses seres com 4 rostos. Eles teriam 4 cabeças, né? É o que nos faz meditar aqui um pouco. E por que 4? Já que isso também está no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos já falar sobre isso. Porém, queridos, nós vamos descobrir que esses seres são uma classe de anjos. E nós vamos já identificar que classe de anjos esses seres pertencem. Esses seres que o profeta Ezequiel viu. No verso 7 diz: e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra. Ou seja, tinha um casco, né, na planta do pé, com uma bezerra. E luziam como o olho de cobre polido. Então, o brilho deles é como de metal. O cobre, por exemplo. Nós sabemos que o cobre ele tem aquela aparência amarelada escura, né? Diferente do ouro. É mais escura, é mais alaranjada a cor. E tinham mãos de homem terrestre, debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Então vamos entender melhor. O que representam esses seres com 4 rostos? Porque o profeta continua escrevendo no verso 9 que eles tinham asas. E uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Do lado direito, todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia, todos os 4. Então, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Esses 4 símbolos, eles representam características profundas do reino do Eterno. Se você observar as 12 tribos divididas em 4, norte, sul, leste e oeste, no acampamento, durante a peregrinação do deserto, elas tinham um estandarte, uma bandeira que identificava de 4 em 4 delas. Por mais incrível que pareça, uma das bandeiras tinha rosto de homem. Uma das bandeiras tinha uma face de leão, e outra bandeira tinha rosto de boi, e outra bandeira que ficava das 4 tribos de Israel tinha uma figura de águia. Por quê? São todos aspectos da salvação, do Messias. O Messias é homem, ele é leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro ou sacrifício, o boi, e ele também é a águia. Ele é filho do Altíssimo. Portanto, ele é um ser divino. Então, nós vemos que o Messias reúne essas quatro características de salvação. Ele é humano, ele é o leão da tribo de Judá, é rei, ele é do trono de Davi, ele representa o trono eterno que foi prometido a Davi, e ele também tem um rosto, a característica de cordeiro. Ele é o nosso sacrifício pelos pecados. Ele é aquele que iria redimir Israel. E o rosto de águia representa a divindade. Ele é um com o Altíssimo. Ele emanou do Pai. Então, a essência dele é do Pai. E essas características é que possibilitam a nossa salvação, a nossa redenção. O evangelho todo está representado aí nesses seres viventes, como está lá em Apocalipse 4, conforme veremos. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra e 2 cobriam os corpos deles. Então, eles têm 6 asas. 2 tocam umas às outras, 2 cobrem o seu corpo. E com 2 eles voam, claro.
Cada qual andava para adiante de si, para onde o Urua havia de ir, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Essa é uma característica que fica se repetindo. Eles não se viram quando andam. E interessante, as pessoas que já avistaram OVNIs dizem que eles não andam para os lados, né? Eles fazem uma trajetória retilínea e desaparecem, só isso. E quando a semelhança dos seres viventes, seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas, o fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. É lógico que nós não vamos conseguir desvendar tudo sobre esses seres celestes, até porque não vivem na nossa dimensão. Eles vão viver aqui quando o Messias reinar durante os 1000 anos, né, em Jerusalém, e os seres angelicais vão morar aqui conosco. Agora, o que nós desvendamos em Ezequiel é que eles se movem à velocidade da luz. Você sabe qual é a velocidade da luz? São 299.792.458 metros por segundo. Então imagine o que é um ser se movendo a quase 300 mil quilômetros por hora. Né? Acho que é mais ou menos isso, né? 299 mil é muita coisa. É muito rápido, é um raio realmente. E essa é a velocidade com que os anjos levam nossas orações ao Pai. Essa é a velocidade com que eles chegam aqui, quando eles são enviados pelo Pai, lá do seu trono. E nós vamos saber onde fica o trono do Pai nesse capítulo de Ezequiel. E frequentemente anjos estão relacionados a relâmpagos. Por exemplo, em Mateus 27, quando o Messias ressuscita, um anjo desce como um raio do céu. Ele abre o túmulo do Messias e ele é branco como a neve e ele é comparado a um raio lá no livro de Mateus. Então os anjos, eles são pura luz. Eles são como raios, relâmpagos. E o livro de Apocalipse 4 faz uma descrição exatamente parecida com a de Ezequiel. João diz: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de chofar, ou trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Urua, no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Então você vê aí as tonalidades vermelho, verde, branco. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Ruahim de Eloá, os 7 espíritos do Altíssimo. Então medite. João vê os 4 seres viventes e vê o trono do Altíssimo. E ele diz que diante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal com rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, exatamente o que está lá em Ezequiel capítulo 1. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Kadosh, 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 Santo, 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 Eloá Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam kevod, glória, e honra e ações de hesed, de graça, ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. E o livro de Ezequiel desvenda
Que tipo de criatura é essa? Que ser estava na visão do profeta João, no Apocalipse 4? Que ser estava nas visões de Ezequiel? Ele diz, e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E os querubins, aí está a revelação. Querubins, a classe de anjos que tem 3 pares de asas, ou seja, tem 6 asas. Se elevaram ao alto. Estes são os mesmos que vi junto ao rio Quebar. Perdão, querubins são a classe de anjos que tem 4 asas, ou 2 pares. São anjos cobridores que ficavam do lado do trono do Altíssimo. E Ha-Satã, o adversário, era um desses anjos querubins que estava lá do lado do trono. Se apostatou e caiu. Mas nós estamos vendo a classe de anjos chamada querubins aqui, cobridores, e serafins, que são os que nós vimos no capítulo 1. Tem 6 asas. Vamos ver. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. Agora, queridos, essa questão das rodas que o profeta Ezequiel viu, ele diz que para cada um dos 4 rostos havia uma roda. Isso é muito interessante, porque é um princípio revelador da Escritura de que os seres celestes trabalham com eletromagnetismo. Isso é muito interessante. Essas rodas que se sustentam no céu e se movimentam em função desses 4 rostos dos anjos, ou seja, é como se eles fossem cada carruagem. Se você contar quantos rostos eles têm, tem 4 rostos. Para cada rosto existe uma roda. Então, são 4 rodas. Daí é o modelo das carruagens terrestres de 4 rodas. Você vê esses anjos que têm 4 rodas. E o aspecto das rodas e a obra delas era com uma cor de berilo, e os 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. E aí onde o enigma se torna mais profundo. Uma roda no meio de outra roda. Né? Elas funcionam juntas, como o profeta descreveu, cheio de olhos, tem uma visão perfeita para todos os lados. Andando elas andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham suas cambotas cheias de olhos ao redor. Então, é tremendo imaginar como são esses seres, na verdade, porque muito pouco se sabe sobre os anjos. E quando se trata de querubins e serafins, então é que nós não temos noção do quão santos, do quão tremendos são esses seres, né? Foram criados pelo Eterno. Dos quais alguns caíram e estão operando na nossa dimensão, na Terra. E isso é muito sério também. Né? Que são inimigos meus e seus terríveis. Que são anjos caídos, são anjos assim, caíram, né? De classes diferentes. Tem o querubim, que é o Ha-Satã, né? Tem outras classes de anjos a qual nem conhecemos. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Bom, para onde Uruar queria ir, eles iam, para onde Uruar tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Uruar do ser vivente estava nas rodas. Então, o Espírito do Eterno estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, elevando-se eles da terra,
elevavam-se também as rodas defronte delas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento. Agora chegamos no ponto crucial do estudo da Terra, do universo. O que Ezequiel, né, e Ezequiel viu, na verdade, é o domo terrestre. Diferente do que os pseudo-teólogos de hoje dizem, os líderes religiosos, os pseudocientistas dizem que a Terra não tem uma delimitação acima de nós, né, que é um vácuo simplesmente que o cara cruza com um foguetinho da NASA, com um satélite. Diferente do que eles dizem, o profeta diz que viu um firmamento sólido. E a ilustração é muito pobre aí que você está vendo, acima desses anjos, né, que ele viu. Mas ele continua dizendo que esse firmamento, né, ou esse céu, esse domo que está acima de nós, tem uma aparência de cristal terrível. Então, nós já sabemos que o nosso domo, ele é constituído por um cristal. Esse cristal ele deve ser muito, muito forte, muito poderoso, muito resistente. E pelo que nós entendemos no livro de, não sei se foi o livro de Enoque, que a gente viu, foi Jazar, que o Criador, ele fez os limites da Terra, né, as geleiras da Antártida, de água congelada, e sobre esses fundamentos ele edificou o domo, né, a abóbada celeste. Então eu presumo que seja a partir de água, né, que é feito, água congelada, porém é mais que isso, é um cristal terrível, conforme o profeta Ezequiel está descrevendo. Os Estados Unidos, durante a década de 40, 50, tentou explodir esse domo para atravessar, né? Isso ficou conhecido como a Operação Dominique, que visava o quê? Que visava atirar mísseis no domo celeste para tentar quebrá-lo. Eles não conseguiram. E o profeta diz que o firmamento, que vem da palavra firmar, firme, né? Que também é do grego teroma, vem do hebraico firmar, fundido, algo que foi batido com um martelo, fundido, né, pelas mãos do Criador. Raka, a palavra hebraica é raka, é fundido, é sólido, é firme. Debaixo desse firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o rosto de um lado, e cada um tinha outras duas asas do lado. Então, a ilustração é muito pobre aí, mas foi praticamente o que Ezequiel viu. Ele viu os seres, esses querubins, e acima deles estava o domo celeste. E aí onde fica interessante, acima do domo celeste, do firmamento, olha o que ele viu. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como estrépito, o barulho de um exército. Parando eles, abaixavam suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento. Olha que coisa linda. A teologia cristã nos ensina que o Criador está muito distante aqui da Terra. Mas ele vê a Terra porque ele tem um poder extrasensorial, né? Ele tem um poder espiritual que enxerga de qualquer parte do universo. Porém, a minha Bíblia está dizendo que o Criador está pertinho de nós. Ele está acima do firmamento e ele diz, estava por cima das suas cabeças, parando eles abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima de suas cabeças havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. Veja que cor é safira, né? Acredito que safira
tem um tom de cor, é isso, azul, muito bem, um tom de cor azul. Nenhuma ilustração vai conseguir expressar a glória, a grandeza do trono do Eterno, do Criador de todas as coisas, nosso Pai. E diz que sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. E via com uma cor de âmbar, com a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos daí para baixo. E vi com uma semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Então, isso é o mais perto que alguém pode chegar na descrição do Altíssimo. Né? Ele tem a semelhança realmente da forma de um homem. E ele é coberto de glória, de modo que não se pode enxergar. E diz, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória, da kevod, de Yarro, e vendo isto cair sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Então, a mesma visão que João teve em Apocalipse 4, Ezequiel teve aqui no capítulo 1. E é interessante, ele menciona essa glória, essa majestade que cobre o Altíssimo, e ele menciona o arco-íris, as cores do arco-íris que estão ao redor dele. Tanto é que o próprio Criador, pôs no céu o arco-íris como um sinal, né, da aliança que ele fez com Noé, para que ele não destruiria mais a terra. E, na verdade, toda teologia que afirma que o Criador vai aniquilar, vai consumir de todo a terra, é falsa, porque o Criador prometeu que não vai mais destruir completamente a terra. Ele vai julgar e vai purificá-la, de modo que o Messias começará a sua restauração a partir do seu reino milenar. Isso muda totalmente a perspectiva da teologia humana. E, queridos, a glória do Criador é indescritível. Nós não conseguimos, nós temos apenas uma pálida imaginação. Está muito claro no livro de Ezequiel que o Criador está muito próximo de nós, que a terra possui um domo onde o Criador está sentado e que esses anjos estão participando da nossa dimensão, estão interagindo conosco. São seres dos quais não temos um entendimento completo, mas sabemos que o Pai está acima de tudo e todos, que Ele está à frente de tudo que acontece na nossa vida, e que esta liberta cada um de nós das mentiras do sistema religioso, das mentiras do sistema pseudocientífico, e nos aproxima de volta ao Criador, a admirá-lo, a engrandecê-lo, a exaltá-lo. Falando de maneira sincera para os irmãos que estão aí, eu aprendi a admirar cada vez mais o Criador e a temê-lo depois que a gente tem essas revelações, né, do livro de Enoque, o livro de Jazar, esses livros que foram escondidos por Roma, pelo sistema religioso. Você aprende a admirar e a servir mais ao Criador, todas as coisas. Bom, queridos, é isso. Nós pretendemos retornar com mais estudos em outras oportunidades, trazendo para vocês aquilo que o sistema não está esclarecendo, desmistificando as mentiras da ufologia, do sistema pseudocientífico, de Hollywood, de tudo aquilo que foi inventado para nos afastar do Criador. Que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês de maneira poderosa. Eu sempre gosto aqui de lembrar uma família de que nós gostamos muito e que merece realmente ser ajudada, ok? E é a família do seu Raimundo, da dona Jaqueline. E eu queria, mais uma vez, deixar aqui o pedido, né? Você que
que ama o Criador, ama o próximo, quer ajudar alguém, fazer algo de útil com os seus recursos, lembre-se dessa família, ok? É muito importante ajudar o próximo que realmente precisa. São pessoas que realmente precisam. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá aqui. E eu deixei os dados da conta deles aqui, para você que quer ajudar. Na Caixa Econômica, a agência 1089, a conta é 097744, dígito 6, a operação 013, tá? Em nome dessa senhora que aparece com a criança. Eles têm 4 filhos, ele, embora seja muito trabalhador, ele não consegue ter uma renda suficiente para alimentar decentemente essa família. Então, você que ama o Criador e o próximo, faça algo para ajudá-los, ok? Que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês. Shabbat Shalom mais uma vez, um sábado abençoado, deleitoso, de festa para você. Até um próximo Hangout.